dia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Chegou a sua chance de navegar na ultra velocidade da internet da Acesso Total. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90 e tenha a internet via fibra ótica da Acesso Total dentro da sua casa. Ah, e você ainda leva grátis a instalação e o revolucionário Wi-Fi 6. Muito mais rápido, mais estável e com um alcance incrível. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue agora para 2101-7777 e conecte-se ao futuro. Acesso Total. É de campus, é da gente, é fibra. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá.
8h37. Já voltamos aqui com o Folha no Ar ao vivo, 8h37. Campos tem agora 25 graus. Eita, previsão para hoje é de 30. Estamos no início do inverno brasileiro. Santa Catarina tem previsão de registrar menos 8 graus. Tá espetáculo. Enquanto aqui nós seguimos firmes no... meio que outono com cara de verão, no inverno, teve uns dias frios, mas ainda na casa dos 13, 14 graus. Para nós é frio, né? Voltamos ao oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. No programa de hoje, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, nós estamos conversando com Marcão Gomes. E já falamos aqui sobre... Passeamos lá pela Copa do Mundo de futebol, falamos sobre essa queda de braço entre os poderes aqui da Prefeitura e Estado, no sentido do repasse para a saúde em Campos, que afeta Campos e a região. Analisou aqui, já o Marcão também analisou aqui o Vladimir II e a relação com a Câmara, e agora vamos para as projeções das eleições 2026. Eu chamo você, Luiz, que é o especialista aí em números, em pesquisas, como que essas pesquisas têm sido assim, mais tecnicamente, falar perfeita é uma palavra muito complicada, mas assim, muito precisa, talvez a palavra certa. Peço a você, Luiz, então, para abrir esse bloco aí, por favor. Marcão, vamos lá. Vamos começar de cima para baixo, né? Chegar a deputado. Você fez carreira no PT, né? Você herdou o grupo de Renatinho Barbosa, o saudoso Renatinho, né? Que era petroleiro. Você foi vereador do PT, depois saiu, hoje está no MDB. Mas você viveu o auge de popularidade. Você viveu, enquanto político mandato, você viveu o auge de popularidade de Lula no mesmo partido dele, né? Lula, nas pesquisas mais recentes, em maio, na Genial Quest, que reputa entre os mais conceituados do Brasil, o Instituto Novo, o Felipe Nunes tem como CEO, cientista político com pós-doc em Berkeley, deu recentemente, na segunda-feira retrasada, uma entrevista longa e muito elucidativa no Roda Viva. Na Quest, Lula bateu o seu maior número de desaprovação em maio, chegando a 57% de desaprovação, contra apenas 40% de aprovação. Um pouco antes, a Atlas Intel, que é um instituto estadunidense, com metodologias novas, trabalha muito com algoritmo, né? E acertou muito na eleição de Trump nos Estados Unidos, agora presidente, do Congresso também é senador, deputado, governador, com a vitória maiúscula de Trump, isso é inegável, a despeito de qualquer crítica que se tem, muitas são devidas à sua gestão. A Atlas Intel acertou tudo lá nos Estados Unidos, tem feito pesquisas aqui na América do Sul, Brasil, países vizinhos, Peru, Argentina, deu 53,7% de desaprovação ao governo Lula, contra 45,4% em maio. Chegando a junho, né, você tem a Ipsos-IPEC de junho, deu 55% de desaprovação ao governo Lula, com apenas 39% de aprovação. E, por fim, a pesquisa CNT-MDA, que foi a que mais acertou, primeiro e segundo turno, quase cravou os resultados de Lula e Bolsonaro na urna. A pesquisa de sábado, CNT-MDA, foi quase um retrato da urna de domingo, né? Faz um retrato. E esse instituto, que o que mais acertou em 2022, deu a Lula 53% de aprovação contra 41% de aprovação. Não são números positivos. Não são números positivos. E quando você chega a mais de 50% de reprovação, você começa a ter problemas numa reeleição, porque a maioria te desaprova. Como é que você
Até enquanto o ex-petista vê esses números? Não só como ex-petista, né? Eu estive no Partido dos Trabalhadores de 2011 até 2014. Eu tive 3 anos lá, depois fui para a Rede, depois me filiei ao PL e agora estou no MDB. Me filiei ao PL antes do bolsonarismo, né? Depois que veio o bolsonarismo no PL. A gente avalia, né, enquanto agente político, né, um momento muito ruim, né, do governo do Lula, né, um momento onde a maior parte dos brasileiros, segundo a pesquisa, vem desaprovando ao governo, e isso provavelmente vai espelhar numa dificuldade muito grande em reeleição. Mas a gente faz uma análise também, Aloysio, no que diz respeito a uma quantidade, eu não me recordo qual foi a pesquisa que eu li, uma quantidade também superior a 50% dos brasileiros que não querem nem o Lula e nem o Bolsonaro. Não querem o Brasil nem à esquerda e nem à direita, querem o Brasil andando para frente. Também existe um percentual muito grande de brasileiros, segundo uma pesquisa, que apontam esse caminho. Não querem nem... Posso dar os números, por favor? Pode, lógico, eu não tenho acesso a esses números, não. Só me recordo de ter visto. Foi a Datafolha, o link está na chamada do seu programa. São duas perguntas diferentes, né? A Datafolha, que faz pesquisa no Brasil desde 89, né? É um instituto conceituado, fez a pergunta: Lula deveria ou não disputar a eleição para presidente em 2026? Não deveria disputar, 57%. Sim, deveria disputar, 41%. Não sabe, 2%. E também fez a pergunta: na sua opinião, Jair Bolsonaro deveria manter a sua candidatura a presidente em 2026 ou deveria abrir mão e apoiar o candidato? A gente tem que lembrar que o Bolsonaro está inelegível. Sim. Assim, até 2030, e é réu, com grande possibilidade de ser condenado por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. E a pergunta: se ele deveria ser candidato, manter ou abrir uma candidatura impossível juridicamente, ou deveria abrir mão para outro candidato, deveria abrir mão e apoiar outro candidato, 67%. Deveria manter a candidatura, 29%. Não sabe, 4%. Esses são os números, Marcão. Isso, exatamente. Então, 67% diz que Bolsonaro não deveria vir candidato, deveria abrir mão para outro candidato, e 57% dizem que o Lula... Então, você vê, também é uma espécie de rejeição aos dois nomes, né? Da mesma forma que nós temos a desaprovação do governo Lula, nós temos uma rejeição ao nome do Bolsonaro nas urnas de 67% nessa pesquisa. Então, boa parte dos brasileiros querem que o Brasil siga um outro caminho, nem um caminho pela esquerda, nem um caminho para a direita, mas um caminho que leve o Brasil para frente, como eu disse. O desafio do Lula, né, nesse ano que ainda resta de mandato até começar a propaganda e as campanhas eleitorais, e aí governo é governo, mandato é mandato, campanha é campanha, né? Tudo pode se modificar numa campanha eleitoral, mas, sobretudo, acho que ele tem 2 grandes desafios. Um desafio muito grande que diz respeito ao preço dos alimentos, né, que atinge diretamente a base de apoio do Lula, e o preço do combustível, né? A questão da corrupção, que muitos vêm relacionando, né, a questão dos aposentados ao governo, mas ainda me parece algo nebuloso nesse sentido de se poder afirmar que teve envolvimento direto do governo Lula nessa questão desses descontos indevidos aos aposentados. É uma questão que, na base do eleitorado de Lula, não tem tanta importância quanto o preço dos alimentos e o preço do combustível. Porque o pobre, que sustenta a base do Lula, mesmo o pobre já tem a sua moto, já tem o seu carrinho, ele vai lá, mesmo que não seja um modelo novo, ele vai lá enfrentar no posto de gasolina o preço alto
né, da gasolina, do preço alto, né, dos combustíveis, e da mesma forma que quando ele entra no mercado para poder fazer as suas compras, ele tem um impacto direto, né, com o preço dos alimentos. Então, são dois grandes desafios. O preço dos alimentos e o preço do combustível pode fazer, se ele conseguir, né, alguma coisa para poder controlar esses dois quesitos, pode ser que nas urnas reflita de forma diferente em relação a essa grande desaprovação que se apresenta, que é demonstrada hoje em diversas pesquisas. Mas, Marcão, aqui tá, não é só desaprovação. Quando você vai para a parte eleitoral, né, todos os estudos também demonstram dificuldade, sobretudo no segundo turno. E há pouca dúvida de que vai ser uma eleição em 2 turnos. Há pouca dúvida sobre isso. Na Datafolha, num eventual segundo turno contra Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Lula ficou em 43 a 42. 2 pontos a magia mínima, né? Empate técnico. E com Michele, ele ficaria no limite da margem de erro, também empate técnico por 50 a 46. Na CNT-MDA, essa da Folha de junho, CNT-MDA também desse mês de junho, com mais de erro de 2,2 pontos para mais e para menos, Lula também lidera numericamente, mas não passa do empate técnico com Tarcísio de 41,1 a 40,4. E a CNT-MDA não pesquisou Michele no segundo turno. Agora, de todas essas pesquisas, talvez a mais preocupante seja a Quaest ali no final de maio, onde Lula ficaria em empate técnico com 4 candidatos elegíveis do centro-extrema-direita, né? Segundo a Quaest, do final de maio, início de junho, Lula e Tarcísio, 41, Lula, 40 no segundo turno. Lula e Michele, 43, Lula, 39, Michele. Lula e Ratinho Júnior, governador do Paraná, 40, Lula, 38, Ratinho Júnior. Lula Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, 40 a 36. São todos empates técnicos na margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Como é que você vê esse cenário eleitoral? Eu vejo esse cenário assim, aberto, né, e com o índice de desaprovação do governo até uma avaliação esperançosa, né, porque um governo que está desaprovado pela maioria dos brasileiros ainda se manter numa disputa eleitoral, num empate técnico com seus principais adversários, não é tão ruim. Eu acredito que o Lula, para o Lula enfrentar diretamente, né, o Bolsonaro, ou alguém com sobrenome Bolsonaro no nome, será mais tranquilo do que ele enfrentar o Tarcísio, ou o Eduardo, ou o Ratinho, ou algum outro candidato que não leve, porque aí você faz uma analogia com aquele percentual de 67% que você citou, que não desejam que o Bolsonaro vá às urnas. Se não desejam que ele vá às urnas, provavelmente também não desejam que a Michele vá, ou um percentual tão alto, ou que o Flávio vá, ou que alguém, ou que o Eduardo vá, ou que alguém da família Bolsonaro vá. Então, assim, cenário que eu vejo é que para o Lula seria muito mais, ele seria um competidor com uma possibilidade de vitória muito maior se ele enfrentasse ou o próprio Bolsonaro ou alguém da família Bolsonaro. Se o candidato for um candidato que fuja um pouco desses extremos, eu vejo com muita dificuldade a reeleição do Lula no ano que vem. Você está repetindo que o jornalista Thomas Trauman disse analisando as pesquisas. E só para lembrar, para dar a isenção devida a Thomas Trauman, se você foi do PT, quantos anos? 3 anos. Thomas Trauman foi porta-voz do governo Dilma, ministro de comunicação do governo Dilma. Ele falou exatamente o que você está falando. As chances de Lula estão em disputar o segundo turno com o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro na cabeça de chapa,
as chances de reeleição elas se complicam bastante. Isso dito pelo ex-ministro de Comunicação, ex-porta-voz de Dilma Rousseff. Né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos caindo. Governador. Primeiro, a parte política eleitoral. Você tem dois, como eu falei no início do bloco. Desde que Garotinho e Rosinha foram governadores, a gente não tinha protagonismo pelo menos na pré-eleição, não estamos na eleição ainda, né? Não estamos na campanha, estamos a 1 ano e 3 meses das urnas, de 4 de outubro de 2026. Mas, assim, você nunca teve dois nomes de campos tão falados, desde Garotinho e Rosinha governadores, que são Rodrigo, por óbvio, né? Presidente da LERJ reeleito, governador em exercício, governador de fato, né? Decidir que dia Cláudio Castro vai sair para via senador ou deputado, para ele concorrer no cargo. Há que se lembrar a força que isso tem, lembrando de Pezão 2014, do próprio 2022, né? E você tem Vladimir cotado como vice de Eduardo Paes, e agora, se o Washington Reis realmente entrar no jogo, também de Washington Reis, que é muito ligado ao vice-prefeito Frederico Paes e, sobretudo, ao ex-governador Antônio Garotinho, com o qual sentou do lado na missa da Coagro de Frederico. Fez questão de estar do lado. Né? Exatamente. Como é que você vê, primeiro, politicamente, antes de pesquisa, politicamente, e você tem um prefeito reeleito do Rio muito bem avaliado, que é muito forte no Grande Rio, né? E que não é segredo para ninguém que quer ser governador do estado do Rio de Janeiro, que é Eduardo Paes. Como é que você vê essa conjuntura política, primeiro? Então, a análise da conjuntura política, você fez um resumo perfeito, né? Do que está acontecendo no cenário. Eu acho que o Washington Reis é o grande player, né, deste cenário político do estado do Rio de Janeiro para 2026, para onde o MDB e o Washington pender vai fazer uma diferença muito grande na eleição do ano que vem. Ele está buscando os meios jurídicos necessários para viabilizar sua candidatura ao governo do estado. Há algumas semanas também apareceu ao lado do Eduardo Paes num evento, e o jogo está aberto, Aloysio. O jogo está aberto. Eu acho que a candidatura do Rodrigo, ela depende muito da resposta dos votos do bolsonarismo nessa eleição de 2026. E aí a gente faz uma avaliação política também, olhando para o cenário da última eleição de 2022. Em 2022, o Rodrigo e o Cláudio, né, buscando a reeleição do Cláudio, eles enfrentaram dois candidatos de esquerda, que foi o Marcelo Freixo pelo PSB e o Rodrigo Neves, dois candidatos competitivos de esquerda, o Rodrigo Neves pelo PDT. Então, ali estava numa polarização entre direita e esquerda, o Cláudio como candidato do PL, concorrendo contra candidatos diretos da esquerda, o que facilitou a adesão desse voto bolsonarista. Quando modifica esse cenário, você coloca no cenário Washington, que tem excelente relação com o Bolsonaro. Você coloca o Eduardo Paes, que apesar de não ter uma relação direta com o Bolsonaro, vamos convir que o Eduardo, ele foi do PFL, foi do DEM, ele foi do PSDB, ele foi do PMDB e agora está no PSD, que não vai caminhar com Lula. O PSD vai caminhar à direita. Então você coloca um adversário direto, que está em primeiro lugar nas pesquisas, um adversário que, como é o Eduardo, que flutua bem, muito bem, né, no eleitorado de direita também, por ter construído a sua vida e a sua história ali. Então, é uma eleição totalmente diferente. Eu acho que a reeleição do Cláudio foi facilitada por ele ter adversários diretos de esquerda num estado que a maioria do eleitorado se declara bolsonarista, né, que vota ou se declara à direita. Então, ele teve a eleição de 2022, a reeleição facilitada nesse sentido.
o cenário para o Rodrigo agora ele é muito pior e é muito mais difícil. Porque o Eduardo, como eu disse, ele tem linhas políticas sempre voltadas mais à direita. O Washington nessa indefinição de candidatura. E dentro do próprio PL, Aloysio, o Rodrigo não é uma unanimidade. Recentemente, o deputado federal Jordi esteve em Campos, teceu algumas críticas a Rodrigo, e olha que o Jordi está ali no top 5 do bolsonarismo. O Silas Malafaia teceu também algumas críticas e falou que não apoiaria o Rodrigo, que apoiaria o Washington Reis. São pessoas ligadas umbilicalmente ao bolsonarismo. Então, assim, o Rodrigo não é uma unanimidade dentro do bolsonarismo, e essa eleição ela está muito aberta. O Eduardo está muito bem nas pesquisas e ele não tem um adversário direto de esquerda para poder polarizar, como o Cláudio teve, o Marcelo Freixo e o Rodrigo Neves, que são voltados à esquerda. Então, eu vejo com uma eleição dos bastidores da política com muita dificuldade do Rodrigo vencer esses obstáculos para conseguir a reeleição, né? Porque ele vai concorrer sentado na cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro, já está de forma precária enquanto o governador Cláudio está em viagem, mas provavelmente o Cláudio vai se afastar e ele vai concorrer à reeleição estando como governador de estado. Então, eu vejo com muita dificuldade essa reeleição, por uma questão dele não poder escolher um adversário e polarizar entre direita e esquerda. Ele não vai conseguir fazer isso, porque, como eu te disse, o Eduardo não tem essa história ligada à esquerda. Então, dos números a gente pode falar um pouquinho depois, e parece que o Rodrigo sente isso quando os principais aliados dele na Assembleia Legislativa, o Jordi veio a Campos, os deputados aliados dele foram para a tribuna agredir verbalmente ao Jordi, né? E quando o Vladimir se posiciona de forma contrária politicamente ao Rodrigo, os aliados, deputados aliados de Bacelar também vão para a tribuna para poder agredir ao Vladimir. Quando o Eduardo puxa um tema polêmico, eles partem para cima. Então, assim, acho que eles não vão conseguir eleger, dentro dessa polaridade direita e esquerda, né, eles não vão conseguir fazer uma associação direta do Eduardo Paes à esquerda. Até porque, da mesma forma que o PT tem pessoas do Partido dos Trabalhadores que estarão na candidatura do Eduardo Paes, tem pessoas, provavelmente o ex-presidente da Alerj, o André Siciliano, seu filho, o Andrezinho, estarão na candidatura do Rodrigo Bacelar. Então você tem petista na candidatura de um e tem petista na candidatura de Bacelar também, né? Então você tem o Eduardo, que invade muito bem o eleitorado de direita, e o Rodrigo também, que está buscando o eleitorado de esquerda. Então, eu acho que ele não vai conseguir fazer essa polarização. Eu vejo isso com muita dificuldade. Enfrentar o Marcelo Freixo e o Rodrigo Neves é uma coisa. Enfrentar o Eduardo Paes é uma outra coisa totalmente diferente. Só para dar os números da pesquisa e passar para senador e deputado, que são 9-1 já, precisa de Paraná de maio, né? Abril e maio, não é uma série, abril e maio. Eduardo Paes saiu de 48,9% de intenção na consulta estimulada do governador em abril para 57% em maio. Tarcísio Mota, deputado federal pelo PSOL, patinou de 8,7% em abril, 8,3% em maio. Rodrigo Bacelar oscilou para cima, na margem de erro. Não chega a ser um crescimento real, mas é uma oscilação para cima. Crescimento, de fato, é só quando ultrapassa a margem de erro, né? A margem de erro 2,4% para mais e para menos não foi o caso. Foi o caso do Eduardo Paes. Mas ele oscilou positivamente de 8,2% de abril para 10,4% de intenção em maio. E o Ítalo Marcilli, que é um médico bolsonarista, uma espécie de um protótipo fluminense de um Pablo Marçal, mas sem o mesmo sucesso, sem a mesma evidência,
patinou também de 1,6 a 1. Há que se lembrar que essa pesquisa não tem o Washington Reis. Sim. Né? Como é que você julga? Ela não tem o Washington Reis e foi após o Bolsonaro declarar apoio a Rodrigo e o Eduardo Paes, ele cresceu 8 pontos? Quase 9. O Bolsonaro declara apoio a Rodrigo e o Eduardo cresce quase 9 pontos e o Rodrigo só cresce 2. Então, assim, em números, 57% é um número muito grande para ser batido nas eleições do ano que vem. É um número bem considerável. E há de se considerar ainda, nesse aspecto da eleição para governo do Estado, Aloysio, que existe uma ação, né, que agora está no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação que trata do escândalo do CEPERD, onde o Ministério Público que falou, não é o Marcão que está falando, que houve uso eleitoral na campanha de 2022, onde mais de 236 milhões de reais estão, de forma suspeita, empregados na política, com diversas pessoas efetuando saques na boca do caixa. Isso aí foi dito numa ação eleitoral que o Ministério Público propôs, pedindo a cassação do mandato de Rodrigo e de Cláudio, onde eles tiveram um resultado de 4-3 no TRE, com um resultado muito apertado, e o Ministério Público recorreu, está no Tribunal Superior Eleitoral, que possivelmente vai vir à tona no ano que vem, vai ser objeto de discussão na campanha eleitoral também. Então, assim, é uma questão que é muito preocupante, né, para quem é apoiador do Bacelar, esses números que foram divulgados nessa pesquisa. Ele tem um espaço pequeno, muito pequeno, né, até outubro do ano que vem, para reverter uma vantagem muito elástica, né? Se a gente fosse dividir em 2 tempos, eu estava falando em futebol no primeiro bloco, né, se a gente pode dividir em 2 tempos, nesse primeiro tempo aí, faltando pouco mais de um ano para as eleições do ano que vem, nesse primeiro tempo ele está perdendo de goleada para Eduardo Paes. Tem que empatar e virar o jogo, e esse jogo vai ser difícil de ser encarado. Ele é Flamengo, hein? Olha o Chelsea com o Flamengo. Não, tudo é possível. Não, é possível. Dentro de uma eleição, como eu falei, o que vale para o Lula, que está com uma desaprovação enorme, vale também para o Rodrigo, né? A eleição, numa eleição, tudo é discutido de forma diferente. Mas, olhando para trás, onde ele não tem um adversário que é diretamente de esquerda, eu acho que ele conseguir, além de não ter esse adversário que é diretamente de esquerda, ele também não é um bolsonarista raiz, né? Ele não tem uma identidade com o bolsonarismo. Então ele tem essa dificuldade. O Washington tem. O Washington tem. Então ele também tem essa dificuldade. Então eu vejo um cenário muito complexo. Mas vamos lá, vamos, por causa do tempo, marcar um senador. 3 cenários na pesquisa de maio. Cenário 1, Flávio Bolsonaro, 39,8%, Benedita da Silva, deputada federal do PT, 27,2%, Clarissa Garotinho, sem mandato, mas que veio de uma bela eleição ao Senado na última, 18,4%. Cenário 2, Flávio Bolsonaro, 38,8%, Benedito da Silva, 26%, governador Cláudio Castro, 23,4%, Clarissa, de novo, 17%. E cenário 3, Flávio Bolsonaro, 40,2%, Benedita, 27,4%, Clarissa, 19%. Tem que lembrar que são 2 vagas. Isso. Ele vota 2 vezes. E eu acho que isso independe de ser de direita ou de esquerda, qualquer analista sério vai dizer que é a primeira cadeira de Flávio Bolsonaro. Exatamente, não tenho dúvidas nenhuma. A disputa é a segunda. Exatamente. Você concorda? E quem você acha que tem vantagem na segunda? Concordo e acredito que quem estiver na chapa junto com o Flávio vai ser um concorrente fortíssimo. Diferente da eleição passada ao Senado, onde a esquerda ela se pulverizou, agora ela vem, logicamente, de forma concentrada. Eu acho que vai ser uma disputa voto a voto por essa segunda vaga, está totalmente em aberto, e a Benedita, que é a candidata de esquerda, vai disputar
esse segundo voto aí do eleitor aí, buscando essa segunda vaga aí ao Senado Federal. A eleição está totalmente aberta, eu vejo com uma ligeira vantagem para o candidato que pegar o segundo voto da chapa do Flávio, da mesma forma que aconteceu na última eleição, que teve para 2 senadores, e ainda tem uma discussão na questão do Senado, né? Que o Portinho não abre mão da vaga. Tem essa questão aí, que ele é muito mais vinculado ao bolsonarismo do que o Cláudio. Ainda tem essa questão ainda para ser discutida. E o Cláudio tem uma grande rejeição como governador, né? E não pode ficar sem mandato, né? Então, o que se fala, estou falando bastidor, que se deve ouvir também. Claro, Bolsonaro, preferiria Portinho. E é um senador que, a despeito de ideologias, tem que falar sempre aqui. Excelente para Campos. Muito técnico. Não, trouxe muita emenda para Campos. Além disso, é muito técnico. O trabalho dele é muito técnico. Eu falo como assim, é um senador que representou muito o campo e trouxe dinheiro para cá. O famoso dinheiro novo. Sim, ajuda bastante ao município. Marcão, por fim, deputado. Primeiro você vai se candidatar a deputado? Você foi... Não serei candidato. Não serei candidato, vou procurar ajudar lá o Vladimir no planejamento regional, né? Eu não sei o que ele vai decidir, qual o caminho que ele vai traçar para ele, mas já disponibilizei a experiência que eu adquiri em 2 eleições como candidato a deputado, sobretudo nos municípios do norte, do noroeste fluminense, alguns também da região dos lagos. A gente tem parceiros políticos e a gente vai procurar estar ajudando nessa coordenação e de acordo com a estratégia que o Vladimir definir para as eleições do ano que vem. Vamos falar abertamente. Se fala que o Vladimir pode ser vice, tanto de Eduardo Paes quanto agora de Washington Reis, com essa sinalização de ontem do Supremo. O próprio Washington Reis disse isso aqui, né? Que veio a Campos e disse isso, né? Na inauguração da Coagro. Se Vladimir vier vice, o próprio disse aqui, Tassiana federal e apoia 3 estadual, quais sejam Bruno, que é o aliado antigo dele, Caio, com quem ele tem compromisso pelo apoio de Caio em 2022, a reeleição dele, em 2024, a reeleição dele é prefeito, e Thiago Virgílio, né? Se especula que Thiago pode estar ali também guardando o próprio Thiago Rangel, né, que hoje está aliado a Bacelar, disse que Thiago poderia estar guardando vaga a um garotinho, né? Ou o próprio garotinho Rosinho, que já estão... Garotinho parece Arnaldo, ele sempre tem uma coisa pendente na justiça, mas o que parece hoje ele estaria liberado, ninguém duvida que tem muito voto, só um tolo duvida disso. Não só em Campos, como na Baixada Fluminense, Serrana, tem muito voto ainda, né? Grande Rio, para além da Baixada, né? Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa coisa? Vladimir de vice, Tassiano federal, com 3 estaduais, garotinho pode pegar uma vaga, como é que você vê? É um cenário mais conturbado, né, Luiz? O comentário aos cargos do Executivo, eles estão bem mais desenhados, né? Ao Legislativo, as possibilidades e as variáveis são muito grandes, né? A gente só vai ter uma fotografia mais fácil de fazer análise a partir do desenho de abril. Até abril a gente vai saber aonde que o Thiago Virgílio está afiliado, aonde que o Caio Viana está afiliado, aonde que o Bruno Daueri está afiliado, aonde o Thiago Rangel está afiliado, aonde a Carla Machado, que também é deputada aqui da região, está afiliado. O Rodrigo Bacelar vai vir candidato a governador e esse espólio dele vai ser transferido para algum outro candidato a deputado do grupo político dele. Então, assim, esse desenho, as variáveis estão muito soltas, são diversas as variáveis. O que a gente vai torcer é que tanto para a Câmara Federal, aliás, para a Câmara Federal nós temos que torcer para que a gente volte a ter deputado, né? Porque a última vez que nós tivemos deputado foi com Vladimir sendo eleito, né? O Caio não foi eleito,
né? Na verdade, o Vladimir e a Clarissa, na eleição de 2018, eu fiquei na primeira suplência de deputado federal em 2018. Em 2022, o Caio também ficou como suplente, não me lembro se terceiro ou quarto suplente lá do PSD, e está atualmente no mandato, mas nós não elegemos candidato a deputado federal em 2022. Então, o primeiro dever de casa que nós temos que realizar é ter representatividade no Congresso Nacional. É eleger um candidato a deputado federal da nossa cidade para representar Campos, para representar a nossa região, a região norte e noroeste fluminense, que nós sempre tivemos, não podemos abrir mão de ter esse deputado federal lá em Brasília. Então, essa é o primeiro dever de casa que a cidade tem que cumprir politicamente o ano que vem. E para deputado estadual, torcer para que continuemos a ter boas representatividades, né, na Assembleia Legislativa. Temos hoje Tiago, Rodrigo, Carla e Bruno da UAIRE como deputados, né, aqui da região. E torcer para que a gente possa manter, no mínimo, 4 deputados e, se puder, ampliar o número de deputados estaduais. Mas a fotografia, as análises mais numéricas e de possibilidades de êxito, a gente só vai conseguir desenhar mesmo em abril, quando a gente tiver um cenário de filiação desenhado. Proporcionalidade é sempre muito difícil de avaliar, né, Luiz? Rapaz, eu sou considerado especialista em pesquisa e tenho errado muito pouco nas últimas eleições, ou quase nada. Uma coisa que eu nunca me arrisquei a fazer é projetar. É proporcionalidade, é. Eu só conheci um só, João Peixoto. Esse aí nunca errou um pênalti. Esse eu nunca vi. Não é isso? Joãozinho colocava a bola para dentro do gol. Que gaguejava, mas na hora da eleição, eu lembro uma frase que ele me dizia sempre, às vezes ele me ligava e falava assim, Marcão, quer me matar, me dá uma facada, mas não me deixa morrer de saudade de você. Ele fala, toda vez que ele me ligava, ele falava a mesma frase. Vem tomar um cafezinho comigo, quer me matar, me dá uma facada, mas não me deixa morrer de saudade de você, não. Era um artista. E quando estava com a bola ali na marca do pênalti, ele jogava a bola para dentro do gol, não tinha erro, não. Fazia mesmo. Eu já vi uns caras que conhecem pesquisa, me julgo razoável conhecedor de pesquisa, igual o João Peixoto para proporcional, eu nunca vi, eu te conheço. Ele preparava uma nominata redondinha e estava lá o velhinho lá, ó, eleito. Campeão. Mas eu acho que o dever de casa é esse, tanto para a proporcionalidade da Câmara Federal, que é voltar a ter representatividade em Brasília, que é muito importante para a cidade, e para a Câmara Estadual manter pelo menos 4 deputados estaduais e tentar, se possível, avançar. Nomes a gente não consegue avaliar agora, porque só mais um pouquinho à frente a gente vai ver o desenho de cada nominata e de como cada candidatura vai se formar dentro dos partidos. Bom, 9h16, senhores, precisamos, né, fechar aqui. Hoje vai ser um dia corrido. Importante, às 22 horas temos compromisso. Tá. Hoje tá tranquilo, hoje vai ser para comemorar. Não, o Flamengo não tem como perder a classificação mais, poxa. Não, o Flamengo já está classificado, mas tem que fazer um bom jogo. Se perder para um time que nunca perdeu para todo mundo, o Elco vai lá para o pessoal do pé. Eu tô falando, tem que ver. O Felipe deve rodar o elenco, né? Deve descansar um pouco o elenco, mas a gente acredita que mesmo assim o Flamengo vai fazer uma boa partida. O problema do Flamengo é que sai 6 e entra meia dúzia. Os caras são bons, cara. Você entendeu? Você tem. Pô, você tava lá no banco. Eu tenho dificuldade para entender por que aquele menino fica no banco, o Bruno Henrique. Mas é a opção dele ficar no banco. Mas assim, os caras são. Acho que mantém o que disse a Luiz. Hoje um dos mais caros do Brasil é o Flamengo. Então, né? Mantém o nível, mesmo esse rodando o elenco, e que eu acho que tem que ser, isso tem que ser um hábito no Brasil, né? Torcer para que o presente de Aloysio logo mais seja uma vitória rubro-negra. Tá certo. Presente de aniversário. Ele merece. Você fala... E uma certeza na escalação, o Sósia e o Marcão. O que é o Sósia?
Pedro Ah, Pedro Queixada. Pedro, E é esposa de Marcão de Arnaldo. É o que eu tô falando. E do artilheiro. Parece, isso mesmo. Mas. Você tem dois pares dois pares. Você tem dois trios de trigêmeos que não são irmãos. Você tem os garotos Bala Juquinha, que são o jornalista Aurélio Nascimento, Ricardo Vasconcelos e Antônio Fernando. E você tem os três. Como é que o pessoal chama? Pedro, cara de panela, que é Marcão e Pedro. Agora seria bom se você, Arnaldo, jogasse bola igual a Pedro, né? Porra. Eu tô procurando emagrecer, Luiz. Já perdi 10 quilinhos, estou procurando a voltar uma boa forma. Eu vou começar a fazer musculação em breve, porque já estou com 50 anos, a gente tem que reforçar os músculos, não pode ficar relaxando, não. Pode não adianta virar atleta. Tem gato nessa idade aí, em 50? 50, de 74. 51, boa ideia em setembro. Vamos tentar seguir Cristiano aí. Mas Cristiano não tem como seguir, não. Mas pelo menos fica de longe. Não, ele tá num patamar muito elevado pra doido, gente. Tá maluco. O dia que ele faz menos, ele corre uma maratona. Não dá. Aqui, mas obrigado aí por hoje. Bom conversar com você sempre. Excelente. Sempre. Trazer eu que te agradeço, Cláudio, agradeço o convite, ao Aloysio também pelo convite, um abraço aí para o Beto, para todos que nos ouviram e nos assistiram, e me colocar sempre à disposição aí para esse bom debate da política, para as análises, e vamos seguindo em frente. Tá certo, amigo. Beto também é flamenguista. Só que vai estar na torcida mais tarde pelo Mengão também. E, Aloysio, também te agradecer por hoje, mais uma vez, como já falamos lá na abertura, o Henrique da Hora está aqui no chat do Face aqui também, desejando um feliz aniversário a você, felicidades hoje e sempre, e nós também, né, desejamos toda sorte e felicidade sempre aí a você. Obrigado por hoje e até quinta, né? Amanhã você não vai estar na bancada, até quinta a gente está de volta aí nessa semana com você na bancada. Obrigado, parabéns por hoje. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, na técnica aí, obrigado, Marcão. Acho que falamos muita coisa, né? Enfim, desejar, sinceramente, eu sou niteroense, né? Mas fui criado em Campos. E adotei a Tafona como o meu lar, mas ou foi adotado por ela. Mas meu filho nasceu em Campos, minha família está em Campos, eu trabalhei a vida inteira em Campos. Desejar que as duas maiores lideranças de Campos, né, deixem de lado rusgas políticas eleitorais, sentem, conversem, né, e acertem as coisas, porque a corda não pode estourar em cima da população, que depende de saúde pública. Essa é uma certeza. Com todo respeito, dane-se Rodrigo, dane-se Vladimir. O que não pode sofrer é quem tá na ponta da linha. É isso. E mais tarde, desejar aí que o Flamengo siga, né? Fico no torcida, mas a minha torcida é menos fundamentalista que a de Marcão. Eu sou para futebol, mas como sou para pesquisa. Eu vejo, assim, não que eu quero ver, mas eu vejo o que eu estou vendo, entendeu? Mas o que eu estou vendo até agora do Flamengo me anima muito. Mas não pode entrar de salto alto. Se entrar, entendeu? Enfim. Acho que se for o melhor adversário do Flamengo seria o Benfica. O Boca Juniors na camisa pode pesar. O Bayern seria um adversário, se acontecer, indesejável. E o PSG, se for o Flamengo conseguir passar por quem quer que seja nas oitavas, nas quartas, talvez tenha o potencial de ser o maior jogo da história do Flamengo. Da história do Flamengo. Bacana. Nós vamos passar, pai. É Benfica, PSG, Real e final. Até rimou, viu aí, ó? Benfica, PSG, Real e final. Anotado aqui. Isso aí. Tá bom, então. Valeu, gente, ó. Obrigado aí mais uma vez.
Fechado aqui. Valeu, abraço. Valeu, Abraço. Marcão. Valeu, Aloysio. Valeu. E a você que participou, acompanhou, né, interagiu com a gente aqui, muito obrigado. Valeu por hoje, a gente está de volta amanhã às 7 da manhã. Fechamos o Folha no Ar de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem.